E aí, adolescentes, estamos começando mais uma programação online. Ficamos felizes por ter você aqui conosco. Eu espero que hoje você aprenda muita coisa sobre a palavra de Deus. E agora, nós queremos convidar você com muita alegria a cantar ao nosso grande e poderoso Deus. Fala Nova Teens, vamos a mais uma semana de Desafio do Palavra Fest com mais um super quiz. Essa é a última semana de Palavra Fest, então espero que você tenha lido João durante a semana.
Vamos começar, vão ser 5 batalhas, 5 desafios diferentes para você começar aí, tá bom? E agora você pode chamar o pessoal na sua casa, pode chamar seu pai, seu irmão, seu tio, pra gente brincar junto e testar os seus conhecimentos bíblicos sobre o livro de João, beleza? Então, o desafio 1, a batalha 1, é perguntas e respostas. Vamos ver na tela, a primeira pergunta é a seguinte: onde Jesus foi crucificado? Em qual local Jesus foi crucificado? Pensa aí, vamos lá, estava lá no livro de João. João conta da história de Jesus, do seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição. E aí, qual é? Vamos lá? Conseguiu responder? A resposta correta é Caveira ou Gólgota. Isso está lá em João 19, beleza? Conseguiu acertar? Vamos para a próxima então. Mais uma das perguntas e respostas. O que significa Rabi? E aí, você leu com atenção? Esse aqui vai precisar um pouco mais que você tenha lido com calma ali, né? E aí, Rabi é um termo que tem lá no livro de João, lá no inicinho. Lembra qual é? Me diz aí. Vamos lá, a resposta qual é? Mestre. Lá em João 1, ele fala que Rabi significa mestre. Vamos agora para a terceira e última pergunta dessa primeira fase, desse primeiro desafio, que é perguntas e respostas. Quem foram as 2 pessoas que levaram o corpo de Jesus para ser sepultado? E aí, Jesus morreu, foi crucificado e 2 pessoas pegaram o corpo de Jesus para preparar para o sepultamento. Você lembra quem foram lá no finalzinho do livro? Me diga aí, quem foram as 2 pessoas? Resposta na tela. Foi José de Arimateia e Nicodemos. Eles foram as 2 pessoas que pegaram o corpo de Jesus. Agora a gente vai passar para a batalha de número 2. Vamos ver qual é o desafio? Descobrindo o versículo. Então esse primeiro desafio aqui, pode colocar, é bem simples. Você decorou essa semana 21 versículos, eu espero que você tenha conseguido. E eu quero saber de você o que diz em Mateus 6,33. E aí, pensa, revira na sua mente. Você decorou esse versículo essa semana, o que é que diz lá? Vamos lá, pensa aí, vou dar mais 3 segundos. 3, 2, 1. Versículo na tela, esse daí é o versículo que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso é Mateus 6,33, beleza? Então vamos agora para mais um. Qual o versículo? Agora a gente tem espalhado em várias palavras na sua tela, né? Que faz referência a um versículo que nós também decoramos essa semana. Vamos lá, tem desejo, tem crianças, tem coração, cresçam, tem várias palavras aí. Pensa, tenta formular na sua mente qual é o versículo. Vamos lá, 3, 2, 1. O versículo correto é: como crianças recém-nascidas, desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Lá em 1 Pedro 2,2, beleza? Parabéns se você está conseguindo. Mas se você não conseguiu, fica tranquilo, porque ainda tem mais 3 desafios, beleza? Então vamos lá, batalha número 3 é Quem Sou Eu? Vamos ver agora alguns personagens que estão lá no livro de João. Essa primeira é o seguinte: foi liberto no lugar de Jesus, segundo o costume judeu. E tem várias letrinhas aí espalhadas, né? Tá, sabre, né? Você tem que ajustar essas letras para descobrir a resposta. Então, alguém foi solto, foi liberto no lugar de Jesus no julgamento. Quem foi essa pessoa? Diga aí pra mim. Coloca na tela, produção. Barrabás, ele foi solto no lugar de Jesus. Vamos agora para a segunda, descobrindo o personagem. Vamos lá. Ele foi o servo do sumo sacerdote, que teve a sua orelha decepada por Pedro. Então Jesus, quando foi procurado lá por Judas e pelo povo, o servo do sumo sacerdote teve a sua orelha decepada por Pedro. Qual era o nome desse servo? Você lembra? Me diga aí. A resposta correta é Malco. Malco foi o servo de Pedro que teve sua orelha decepada. Agora a gente vai para a batalha 4, a penúltima batalha. Você ainda tem chance de acertar. Agora a gente vai dificultar as coisas. Agora é matemática bíblica. Produção, coloca na tela aí o primeiro cálculo, a primeira pergunta. Vamos lá. Você vai pegar a quantidade de capítulos de João e você vai somar com a quantidade de maridos que a mulher samaritana já havia tido. Que era a mulher samaritana que Jesus encontrou no poço, lembra? E aí você vai somar também com a quantidade de cestos que sobraram na primeira multiplicação. Vamos lá. Quantos capítulos tem João? Pensa aí. Aí você vai somar a quantidade de maridos da mulher samaritana que ela já havia tido, mais quantos cestos sobraram na primeira multiplicação. Vamos lá, essa aí é um pouco mais difícil. Eu vou dar um tempinho a mais para você conseguir pensar aí. E aí, conseguiu somar? Vou colocar a resposta em 3, 2, 1. Resposta na tela.
38. São 21 capítulos no livro de João. A mulher samaritana tinha tido 5 maridos e 12 cestos sobraram na primeira multiplicação. 21 mais 5, 26, mais 12, 38. Agora vamos para a segunda questão aí do calcule. Vamos lá, nesse segundo cálculo tem até multiplicação, tá? Você vai pegar quantas vezes Pedro negou Jesus. Essa tá bem fácil. Você vai somar com os anos que o paralítico do tanque de Betesda estava naquela situação. Quantos anos o paralítico lá do tanque de Betesda, ele estava nessa situação com o paralítico. Você vai somar com quantas vezes Pedro negou Jesus e você vai multiplicar por 3. Vamos lá. Esse é um cálculo mais complexo, né? Envolve multiplicação. Então pensa com calma. Você provavelmente já fez a soma aí. Agora só falta multiplicar essa sua resposta por 3. Vamos lá. Vou dar mais uns segundos para vocês aí. 5, 4, 3, 2, 1. E se você disse a resposta 123, você acertou. Pedro negou Jesus 3 vezes e aquele paralítico estava daquele jeito já faziam 38 anos. 3 mais 38, 41 vezes 3 dá 123. Parabéns se você conseguiu, você é bom de matemática. Agora vamos para a batalha 5, a última batalha. E nessa batalha você vai precisar descobrir a charada bíblica. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui alguns emoticons, alguns emojis, e você vai tentar descobrir qual versículo ele faz referência. Pode colocar em tela cheia, produção, por favor. Vamos olhar aí com calma esse versículo. Olha só os emojis. Tem um carinha aí, né, um agricultor. Aí tem uma setinha para baixo. Aí tem, né, a plantinha aí, a colheita dele. E aí para baixo, aí repete agora só que para cima. E aí, foi um dos versículos que você decorou na semana. Beleza? Conseguiu descobrir aí? Vamos lá, produção, mostra qual é o versículo. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 2 Coríntios 9:6, um dos versículos da semana. E agora, para finalizar, a gente vai ter o nosso último desafio, charada bíblica, que é qual é o versículo? Coloca aí. Vamos pensar também em um versículo que foi memorizado essa semana. Então tem um coração, uma carinha feliz, uma língua, né? Um diabinho aí, uma boca e outro diabinho. E aí? Conseguiu descobrir o versículo dessa semana? Vou dar 5 segundos para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Resposta na tela. 1 Pedro 3,10. Se você respondeu isso, parabéns, você conseguiu descobrir a charada. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Beleza, Novatins? Finalizamos aqui a terceira fase, o terceiro desafio do Super Quiz Palavra Fest. Parabéns para você que conseguiu ir até o final, conseguiu decorar os versículos, os 60, conseguiu ler os livros que foram propostos nas leituras e você conseguiu fazer a meditação. Parabéns! Valeu, até semana que vem. Tchau! Quebrei as pontes com o passado e nos meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho,
Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será seu canto, aleluia. Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar no dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto, aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Oh, oh, eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, tudo que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto, aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Oh, 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 eu só posso imaginar. Rodeado
posso imaginar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E aí, Novatins, estamos em mais uma programação online. Semana passada você aprendeu sobre a criação, os 7 dias da criação, o que o nosso Deus Todo-Poderoso fez em cada um desses dias. E uma lição que eu gostaria de compartilhar novamente com você, para você relembrar, é que existe um Deus que criou você, que criou o mundo em que vivemos, um Deus que criou todo esse universo que nós podemos contemplar com os olhos. E esse Deus criou esse mundo de uma forma poderosa e planejada. Você, adolescente, por mais que existam muitas teorias dizendo o contrário, você não surgiu por acaso, você não veio de uma explosão chamada Big Bang, não. Deus criou você com um propósito, com uma missão. Deus sabia exatamente o que queria quando colocou você nesse mundo. Existe, como eu falei agora há pouco, muitas teorias que explicam sobre a criação do universo, mas como o próprio nome diz, são todas teorias. Nada de concreto, nada de real. E em algumas delas você precisa ter mais fé para acreditar nessa teoria do que na existência de Deus. Acreditar que existe um Deus poderoso. Seria muito mais fácil para nós, seres humanos, reconhecer, né, que existe um Deus poderoso que fez esse mundo de uma forma lógica. Seria muito mais lógico acreditar que esse mundo foi criado através de um ser superior que nós chamamos de Deus, do que acreditar nessas teorias todas. Mas Satanás, como eu disse na mensagem passada, como foi relatado na mensagem passada, ele é o pai da mentira. Ele sempre tenta atacar nós com mentiras. Ele não quer, adolescente, que você acredite em Deus, porque ele sabe que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele sabe que Deus tem um plano incrível. Ele sabe que o plano de Deus é para que você o conheça, para que você faça parte da família dele. Então ele tenta te atacar com mentiras, dizendo que não existe um Criador, que você não tem propósito, que você não tem objetivo. E por que ele quer te enganar com isso? Por que ele não quer que você acredite em Deus? Porque se não existe Deus, eu não tenho que prestar contas. Se não existe Deus, a minha vida não tem propósito, a minha vida não tem sentido. Se não existe Deus, vale tudo. Se tirarmos Deus da história, eu posso fazer todas as coisas, eu não tenho que prestar contas para ninguém. Se não existe Deus, não existe princípios e leis a serem seguidas. Eu posso desrespeitar todas as coisas sem se importar com as consequências. Só tem um problema de você pensar tudo isso. É que Deus existe, é que Deus é real. E hoje nós queremos falar sobre Adão e Eva, a queda. E como Deus providenciou, fez o plano de resgate para trazer a humanidade para si novamente. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já deixa aqui no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, ele mostra quem é o autor da criação. E o autor da criação, pelo que nós acreditamos, nós que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós entendemos que é Deus. E a Bíblia faz essa afirmação praticamente há mais de 3.500 anos atrás. E essa afirmação, gente, ela é cientificamente também verdadeira. O nosso universo teve uma origem. Grandes cientistas chegaram há um tempo atrás a uma conclusão bem interessante, que Moisés já havia dito aproximadamente 6.000 anos atrás. Moisés já tinha dito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o mundo teve o início. Inclusive, muitas descobertas da atualidade, elas só comprovam aquilo que a Bíblia diz. Quanto mais os cientistas se esforçam para explicar a origem do universo, mais próximas essas teorias chegam do nosso Criador. Então, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas com a sua palavra poderosa. Quem criou todas as coisas? Deus. De onde você veio? De Deus. Você é fruto do planejamento e da intenção
de Deus. Quem criou esse mundo que vivemos? Deus. Essas respostas nós podemos encontrar todas elas na Bíblia. Olha, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não foi feito veio do que é invisível. Jeremias também, capítulo 51, versículo 15. Vai aparecer na sua tela aí. Mas foi Deus quem fez os céus e a terra com o seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então, adolescente, todas as coisas apontam para um Criador. Salmos capítulo 19, versículo 1 diz bem assim: os céus declaram a glória de Deus. A criatura aponta para o Criador. Quando nós percebemos tudo isso que foi formado, nós só podemos chegar à conclusão que existe um Deus Criador que fez tudo isso. Nós não viemos do nada. Nós fomos formados de uma forma intencional e planejada. Por exemplo, deixa eu só dar uma ilustração aqui para você. Vamos supor que você está passeando ali na Ponta Negra. Você vê um castelo de areia, né? A onda bateu ali, né? Aí, né, você olhou para o lado, aí viu um castelo de areia formado. Quando você vê aquele castelo de areia, você não diz bem assim, cara, acho que esse castelo de areia se formou do nada. Não. Você vê um castelo montado ali, apesar de ser uma estrutura bem simples, mas você não chega àquela conclusão que aquilo ali surgiu do nada. Você diz, cara, alguém trabalhou aqui, alguma criança, algum adulto trabalhou para que esse castelo de areia surgisse. E se a gente chega à conclusão de que um simples castelo de areia feito numa praia teve um criador, como é que nós, o universo em que nós vivemos, que é muito mais complexo, nós não podemos chegar à mesma conclusão? Por isso que uma vez, um tempo atrás, um grande cientista disse bem assim: acho bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que ter um princípio organizador. Deus para mim, o cientista falando, Deus para mim é um mistério, mas a explicação para o milagre da existência. Existem aquelas pessoas que insistem, cara, Deus não existe, Deus está morto, né? Até um tempo atrás surgiu um filme evangélico aí, né, onde eles falavam sobre, refutavam, né, a questão da não existência de Deus, onde eles diziam que Deus não estava morto, que Deus estava vivo. E existe um grupo de pessoas que diz que Deus não existe. E sabe quem é que fala assim, adolescente? A Bíblia fala isso em Salmos 14, 1. O tolo diz em seu coração, Deus não existe. Só para você ter uma ideia, algum tempo atrás, 1948, mais precisamente, um grupo de pastores lá em Israel, né, eles estavam ali pastoreando suas ovelhas, e naquela época a Bíblia estava sendo muito atacada, como um livro que era falso, um livro que não era verdadeiro, que era um livro, né, escrito somente por homens, sem a inspiração do Espírito Santo. Eles diziam que as pessoas, né, foram que criaram aquele conjunto de regras, e a Bíblia estava sendo duramente muito criticada. E o que Deus fez? Deus mostrou mais uma vez a prova de que esse livro é de Deus, que tudo que ele fala na sua palavra é verdadeira. Então aqueles pastores ali, né, pastoreando as ovelhas, um deles tacou uma pedra para dentro de uma caverna, ouviu um barulho de tipo jarros quebrando, e eles entraram na caverna ali, né, na caverna de Curiã, se eu não me engano, a pronúncia essa é a correta, e encontraram rolos e rolos de livros, pergaminhos. E quando abriram aqueles pergaminhos, constataram que é a mesma Bíblia que nós temos acesso hoje. Deus, ele preservou a sua palavra. Então, adolescente, tudo que a Bíblia diz é verdade. Esse evento ficou conhecido como os achados do Mar Morto. Então, adolescente, você pode apostar, pode ter certeza que Deus é real, Deus existe, como foi falado semana passada aqui. Existe um Deus todo-poderoso, um Deus criador que fez que fez você, que fez esse universo que nós contemplamos com os olhos de uma forma muito especial. Então, semana passada nós aprendemos sobre os 7 dias da criação, né? Você aprendeu aqui bem explicadinho o que aconteceu em cada um desses dias. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo de 8 a 15, eu vou ler aqui para você, né? Mas você depois pode consultar, você pode só anotar aí no seu papel, no seu caderno, né? A Bíblia diz que Deus, ele tinha plantado um jardim no Éden, né? E ali ele colocou o homem, né? O homem que ele formou com as suas próprias mãos, que soprou nele o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Deus fez
nascer tudo quanto é tipo de árvore, né, naquele jardim, árvores, né, que serviriam de alimento para os homens. E naquele jardim também tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, a Bíblia diz que ele colocou o homem ali naquele jardim para cultivá-lo, para cuidar daquele jardim. Deus, ele fez esse jardim maravilhoso, fez essas árvores crescerem e colocou ali Adão como responsável, como guardião. Deus, ele pediu que Adão trabalhasse e cuidasse daquele jardim. Adolescente, né, aqui uma pequena lição, você vai ter a oportunidade de aprender muito mais sobre isso no acampamento, mas Deus, ele quer que você seja trabalhador. Ele quer que você tenha garra. Né? Deus, ele não fez você para viver parado, ser um preguiçoso. Quando você trabalha, adolescente, isso aumenta a sua estima. Isso faz com que você se sinta bem. Você tenha uma vida muito mais produtiva. Isso cria pequenas responsabilidades que vão determinar grandes responsabilidades lá na frente. Né? Quando sua mãe pede para você fazer alguma coisa na sua casa, para falar a verdade, você está tendo uma grande oportunidade ali de aprender pequenas responsabilidades que vai fazer com que você seja um trabalhador muito melhor. Trabalho não é invenção da sua mãe, não. Trabalho foi dado por Deus. Será que você não poderia ser um pouco mais trabalhador aí na sua casa? Será que você não poderia ajudar um pouco mais a sua mãe? Talvez ela esteja, né, sobrecarregada, esteja cansada. Que tal você facilitar? A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, ele deu essa responsabilidade já. Nos primeiros capítulos da Bíblia, fala que Deus é que deu o trabalho. E aqui também, nós queremos aprender agora sobre a importância da obediência. A Bíblia fala que havia duas árvores no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o Senhor deu uma ordem específica para o ser humano. Você vai poder acompanhar na sua tela aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, diz bem assim: E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Adolescente, Deus, ele deu uma ordem e queria que essa ordem fosse respeitada. Deus, ele falou para Adão que ele podia, o que ele podia e o que ele não podia comer. E Deus, ele alertou: olha, se você desobedecer a essa ordem, você vai pagar um preço muito caro. Pecado tem consequências. Adolescente, os mandamentos de Deus, que Deus coloca, que Deus manda a gente praticar, que Deus manda a gente guardar, que Deus manda a gente obedecer, são barreiras de proteção. Quando Deus dá um mandamento para você, adolescente, ele não está inibindo você da felicidade. Para falar a verdade, é justamente o contrário. Ele quer te prevenir das consequências de violar aquele mandamento. Quando Deus diz para você não praticar algo, é porque ele realmente quer que você experimente a felicidade. E não, infelizmente, experimente consequências quando você desobedece aquele mandamento. Quando você obedece a Deus, você tem uma verdadeira alegria, você tem uma verdadeira felicidade. Quando você desobedece a Deus, você sente tristeza, culpa, dor. Deus disse para Adão e Eva que se ele comesse daqueles frutos, eles morreriam. E por que Deus às vezes dá algumas recomendações para a gente? Por exemplo, adolescente, você já deve ter ouvido que você não deve mentir. E Deus fala, não minta uns aos outros. E a Bíblia ainda diz que é um pai da mentira. Por que Deus fala que você não deve mentir? Porque se você for uma pessoa mentirosa, você não vai ser uma pessoa confiável. Ninguém vai querer ser seu amigo. Por exemplo, Deus fala na sua palavra que nós devemos ser honestos. E por que Deus diz isso? É porque Ele não quer que você experimente a felicidade ao ser desonesto? Não. É porque se você for uma pessoa desonesta, infelizmente você vai ser preso, você não vai conseguir trabalho. Por exemplo, quando Deus diz para você obedecer pai e mãe, é porque Ele quer te inibir a felicidade? Não. É porque se você desobedece pai e mãe, a Bíblia diz que a sua expectativa de vida vai ser reduzida. A Bíblia fala que você vai viver pouco se você não obedece pai e mãe. Por que Deus fala para você não se envolver, adolescente, com imoralidade? Por que Deus quer que você guarde seus olhos e não veja pornografia? Porque se você for uma pessoa viciada em pornografia, isso vai afetar o seu casamento, seu relacionamento com Deus, isso vai trazer culpa, condenação, você vai viver triste, de modo que você não vai conseguir mais buscar Deus. Então, Deus alertou que se Adão e Eva pecassem contra ele, eles iriam morrer. Pecado traz condenação, adolescente. Pecado traz separação de Deus. Olha esse versículo que vai passar aí na sua tela. É o seu mal que o separou do seu Deus. Seus pecados fazem com que ele se afaste de você, então ele não vos ouve. Então ele não te ouve. Hoje a maioria dos adolescentes, a maioria das pessoas não acha que o pecado é uma coisa muito séria. Na verdade, muitas pessoas pensam que pecado é divertido.
Pense nas mídias, nos filmes, nos programas de TV, nos memes, nas redes sociais. Eles usam o pecado com humor, né, como algo inofensivo, como algo bacana, prazeroso, alegre, mas eles escondem a consequência. E é aí justamente isso que Satanás quer fazer. Ele quer fazer você, adolescente, rir das mesmas coisas que levaram Jesus Cristo para a cruz. Satanás, ele disfarça o pecado. Ele faz com que o pecado seja somente atraente, agradável, excitante, envolvente, mas ele esconde as consequências. Ele não diz que uma vez que você cai na isca ali do pecado, você começa um processo de morte, de culpa, de dor. Raramente você vai ver nos filmes as consequências dos erros, das falhas, né? Se você quer saber se o pecado é algo sério ou não, adolescente, olhe para Jesus Cristo na cruz, ensanguentado ali. E ele mostra ali que pecado é coisa séria, que pecado deve ser combatido, né? Ele mostra ali que o pecado teve um alto preço para ele, que pecado tem consequência. E a Bíblia diz que o pecado ele nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus ele é santo e nós não. O pecado ele cria um conflito, um distanciamento entre nós e Deus. Olha aquele mesmo versículo que eu mostrei agora há pouco, só que numa outra tradução. A Bíblia diz bem assim, mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado ele deixa um climão entre você e Deus. Você já cometeu uma falha muito grande com alguém, e você teve que se esconder dessa pessoa? A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente peca com Deus, a gente fica com vergonha, a gente se sente indigno, um pouco culpado. O pecado também, adolescente, ele mexe com as suas emoções. Você já cometeu algum erro e se sentiu assim, receoso, nervoso, preocupado, triste, deprimido? Quando você se entrega ao pecado, isso tem um custo emocional para você. Quando você quebra as leis de Deus, isso traz preocupação, medo, insegurança. Você não experimentaria isso se você estivesse vivendo de uma maneira que agrada o coração de Deus. Hoje, nós estamos vivendo uma geração de adolescentes, e talvez você se encaixe nesse grupo, que não tem mais medo de consequência, que não mais se importam em obedecer a Deus, que vivem para quebrar regras, princípios. Isso tem causado um estrago muito grande na vida dos adolescentes. É por isso que existe hoje tantos adolescentes emocionalmente, né, instáveis, preocupados, nervosos, deprimidos. Por quê? Porque eles não se importam mais em obedecer aquilo que Deus diz na sua palavra. E isso está causando consequências. Olha o que a Bíblia fala sobre o rei Davi em Salmos capítulo 32, de 3 a 4. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como, né, em tempo de seca. Não tem como você ter paz se você está em guerra com Deus. O pecado condena você. Quando você viola as leis de Deus, sempre há uma penalidade. Salmos capítulo 7, versículo 1 diz bem assim: Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Adolescente, você pode achar que o seu maior problema é um conflito relacional, é uma nota baixa, ou uma dificuldade para ter amigos. Mas a realidade é que o seu maior problema é que você está em guerra com Deus. Está vivendo uma vida diferente daquela que Deus te criou para viver. Provérbios 14, 12 diz bem assim: há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas no final conduzem à morte. Talvez você esteja seguindo um caminho perigoso, um caminho que Deus não queria que você seguisse. Um caminho que está trazendo até alegria, felicidade, mas esse mesmo pecado que traz alegria, felicidade hoje, que traz excitação, é como esse provérbio diz, ele pode gerar a morte. E às vezes é por isso que a gente fica tão frustrado, a gente não dorme bem, vive estressado, porque nós estamos em desarmonia com o nosso Criador. Adolescente, Deus enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, para pagar o preço do nosso pecado na cruz. Deus ele quer que a gente viva em harmonia com Ele. Deus quer que a gente venha se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Deus quer que eu venha ter paz com Ele. Então Deus colocou essa árvore ali, né, falou, olha, não coma da árvore proibida, do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí, continuando a história, né, Deus dá uma companheira para Adão, alguém que ele completasse, alguém que auxiliasse ele, e essa pessoa seria Eva. Embora Adão estivesse rodeado ali de muitas belezas, de tantas outras coisas, mas Deus deu quem para Adão para ser companheira, auxiliadora, aquela mulher que, né, que seria auxiliar dele,
Deus deu para ele uma mulher chamada Eva, né? Deus amava o homem e sabia que ele precisava de alguém que pudesse, né, fazer as mesmas coisas que ele. Agora aqui aparece um personagem interessante chamado Satanás. A Bíblia diz que nós temos um arqui-inimigo muito poderoso chamado Satanás. Ele é um ser muito poderoso, ele só não é mais poderoso do que Deus. A Bíblia diz que Deus criou milhares de anjos, e um deles, né, chamado Diabo, Satanás, Serpente, Lúcifer, seja lá o nome pelo qual você o conhece, mas a Bíblia diz que um dia ele quis ser maior do que Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus nos céus. Deus tinha colocado ele numa posição de liderança, de influência, ele tentou convencer os outros anjos para se rebelar contra o seu Criador, e a Bíblia diz que Deus não tolerou esse orgulho, e o lançou aqui na terra. E desde então, ele se tornou inimigo do ser humano. Ele se tornou inimigo da criatura que Deus mais ama. Como ele não podia atingir Deus, ele decidiu atingir aquelas criaturas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, né? E como é que ele fez para seduzir Adão e Eva? Como é que ele fez para tentar levar Adão e Eva ao pecado e desobedecer aquela recomendação que Deus tinha dito? É isso que você vai ver agora, através de uma pequena sketch. Oi, meu nome é Aisha. Oi, meu nome é Guilherme e hoje no Narratins vamos contar uma história para vocês baseada em Gênesis. Deus já havia criado todas as coisas e no sexto dia, após ter preparado tudo, com muito amor, criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com ele, para amá-los. E Adão e Eva tinham tudo o que precisavam. Espia só. Ele criou todas as coisas de forma perfeita. Imagina toda a beleza do mundo à sua volta. Ele criou oxigênio, os gases, os alimentos, o sol, o dia e a noite, ou seja, o tempo. Tudo com muito amor, preparando o território para o que viria a criar no sexto dia. Mas infelizmente, o homem e a mulher decidiram ficar distantes de Deus. Satanás apresentou o pecado e eles decidiram cair. E depois disso, foi só ladeira abaixo, só desgraça. Isso não fazia parte do plano de amor de Deus para o homem e para a mulher. E todos que nasceram depois deles já estavam contaminados com o pecado, separados de Deus, incluindo eu e vocês. Expiação.
Adão e Eva cometeram um erro terrível. Eles decidiram dialogar com o inimigo, Satanás, que é o pai da mentira. Ele sempre te engana, adolescente, fazendo você acreditar que o pecado é melhor do que a obediência. Ele diz para você o que ele diz para Eva. Diz: olha, não tem problema não, você não vai morrer, não tem problema você praticar esse pecado não. Depois você pede perdão. Satanás sempre ataca com mentiras. Ele pode parecer amigável, mas nós temos que lembrar de uma coisa: ele quer nos destruir. Eva se aproximou muito do lugar que levaria ela ao pecado. Adão e Eva se aproximaram muito do lugar que os levariam ao pecado. Eles tinham que perceber o perigo e sair de perto, tinham que se manter longe daquela árvore ali onde Deus disse: não comam. Eles teriam que seguir o conselho de Provérbios 22:3, que diz bem assim: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai adiante e acaba mal. Adolescente, você tem que ficar longe daqueles lugares perigosos. Tome cuidado com as suas tentações, aquele desejo de praticar o pecado, atração para fazer o mal, um desejo de você pecar contra Deus. Satanás, ele sugere um pensamento a você e você sabe que às vezes é errado e mesmo assim você faz. Você deve passar longe de lugares que podem te levar ao erro. Satanás, ele sabe das suas fraquezas e quer te atacar simplesmente em cima delas. Às vezes, pecamos contra Deus porque, infelizmente, nós nos colocamos sob a influência do mal. O Filho de Deus, ele deve estabelecer uma margem de segurança e dizer: cara, daqui eu não passo. Você não pode andar por esses lugares que, de repente, podem ser um perigo para a sua vida, que pode atrapalhar a sua caminhada com Deus. Por exemplo, se é um site que você entra e toda vez que você entra naquele site você vê pornografia, você não entra naquele site. Se você anda com determinadas pessoas, adolescente, você começa a xingar palavrões e aquelas pessoas estão te induzindo a isso, você não deve mais andar com aquelas pessoas. Se é uma festinha, se é um certo horário, se são algumas amizades, a Bíblia diz que você deve passar longe. Fuja de toda e qualquer influência que pode te levar ao pecado. Né? Eva, a Bíblia diz que ela comeu o fruto, deu para Adão, e a Bíblia diz que esse foi o pecado original, a queda da humanidade. Aqui a humanidade, por causa dessa decisão de Adão e Eva, foram separados de Deus. Realmente aconteceu aquilo que Deus tinha alertado. Eles pecaram e foram afastados de Deus. Eles comeram do fruto que Deus disse que não era para eles terem comido. E eles morreram naquele exato momento. Espiritualmente, a Bíblia fala que eles tinham intimidade e foram separados de Deus. E mais tardar, né, fisicamente. Mas essa história não acaba dessa forma tão triste. Sabe por quê? Porque Deus providenciou um plano de resgate. Deus amava demais a humanidade para deixar a humanidade perdida. Então o que ele fez? É o que você vai ver nessa próxima sketch. Mas esse não foi o fim da história. Essa história é uma história de amor, onde o rei Jesus deixa o seu castelo para salvar seus filhos que decidiram ficar longe dele. E após receberem um tanto de sofrimento que é ficar longe de Deus, decidiram retornar, arrependidos. Me amou, viu o melhor e o pior que posso estar, e mesmo assim me amou. Viu o quão alto e o quão baixo eu posso ir, e mesmo assim me amou. Aleluia. O amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção à cruz pra me salvar. Me amou. Em meio à sujeira e ao caos me encontrou, e mesmo assim me amou. Nem o
pior dos meus pecados te parou. Mesmo assim, me amou. Mesmo assim. Como você viu agora há pouco, Deus preparou um plano de resgate. Bem aqui no começo da Bíblia, quando Adão e Eva caem, Deus já mostra que um dia ele providenciaria uma solução para nós pecadores. Olha o que ele diz em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Um dia, Jesus Cristo, na cruz, iria sofrer uma mordida da serpente representada pelo diabo, mas Jesus também um dia iria pisar na cabeça da serpente, quando ele morresse e ressuscitasse. E em Gênesis capítulo 3, versículo 21, acontece algo interessante. A Bíblia fala que Deus ele fez roupas de peles de animais e vestiu Adão e Eva. Aqui houve a primeira morte no jardim. Deus matou um animal inocente para cobrir o pecado de Adão e Eva. Alguém inocente morrer para pagar o preço do pecado de outro. Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus. Mas Deus mostrou bem aqui no começo da Bíblia que ele providenciaria um resgate. Hoje, adolescentes, nós já nascemos afastados de Deus e precisamos de um substituto. Este alguém é Jesus Cristo. A Bíblia chama Jesus de um novo Adão. O primeiro Adão falhou, adolescente, mas Jesus venceu a serpente. Por causa do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, mas por causa de Jesus Cristo podemos ter vida eterna. Através da morte de Cristo na cruz, nós podemos receber perdão pelos nossos pecados. Deus, ele pode tirar a culpa do nosso coração. Nós podemos receber a graça, nós podemos aceitar esse sacrifício, e esse sacrifício é a resposta de Deus para a nossa condenação. Basta nós aceitarmos o que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Basta nós pedirmos perdão a Ele e aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. A única coisa que pode nos livrar do poder da morte é um relacionamento com Jesus Cristo. Adão e Eva estavam afastados de Deus e se separaram. Hoje nós já nascemos separados e precisamos voltar. Não esqueça, Deus ele criou esse mundo em que vivemos e nos criou de uma forma específica para ter um relacionamento com Ele. A Bíblia fala que Deus nos ama profundamente. Ele é um Deus santo e Ele não pode ter relacionamento com pessoas pecadoras. Mas Deus nos deu o caminho para que nossos pecados fossem perdoados. E que caminho é esse? Jesus Cristo. João 14,6 diz bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. E Ele nos pede para aceitarmos o seu perdão e que tenhamos um relacionamento com Ele que vai durar por toda a eternidade. Adolescente, a Bíblia diz que cada um de nós já nascemos afastados e estamos aquém do perdão de Deus, do padrão de Deus. Mesmo assim, Deus nos ama. Você mesmo, sendo perfeito pecador, eu mesmo sendo perfeito pecador, Deus me ama. Na verdade, Deus me ama tanto que enviou Jesus para purificar dos meus pecados. Deus enviou Jesus para que um dia eu pudesse fazer parte da família dele. Se você está pronto para entrar na família de Deus, se você quer receber perdão dos seus pecados, se você quer viver livre da culpa, da condenação, você pode começar agora aí na sua casa, fazendo essa simples oração que eu vou fazer aqui, e aí mesmo você repete, adolescente. Você vai dizer bem assim comigo, eu vou ler aqui, e você vai repetir da sua casa. Você pode ter um momento com Deus a sós aí. Você pode fechar os seus olhos, você pode baixar sua cabeça. Aproveite nesse momento que Deus está te dando uma oportunidade para que você conheça verdadeiramente e tenha os seus pecados perdoados. Você vai orar assim, ó: querido Deus, eu sei que quando morrer, prestarei contas da minha vida diretamente a você. Confesso que pequei contra ti e vivi de acordo com o meu plano e não com o teu. Eu quero que isso mude, começando agora. Eu quero me afastar dos meus pecados. Senhor Deus, obrigado por enviar Jesus para morrer por tudo que eu fiz de errado e por pagar a minha pena. Eu sei que eu não mereço o teu perdão, mas que somente pela graça eu posso me salvar. Jesus, obrigado por me amar tanto
e por levar minha culpa. Você me tornou aceitável diante de Deus. E hoje, ore aí, adolescente, fale agora para hoje. E hoje eu oro, humildemente, peço que o Senhor me salve. Me salve dos meus pecados, dos meus hábitos, dessa minha vida bagunçada. Eu acredito em você, Jesus. E eu acredito que o Senhor vai manter a sua promessa. Eu quero te receber como meu único Senhor e Salvador. E se você crê nisso, adolescente, você diz amém. Amém? Se você fez essa oração, você se tornou filho de Deus. Seus pecados foram perdoados. O Espírito Santo mora dentro de você e você já não vai sofrer mais nenhuma condenação do pecado. Hoje você se tornou uma nova criatura, um filho de Deus. Você recebeu perdão. Hoje você entrou e fez parte da família de Deus. Parabéns você que fez essa decisão. Se você quiser, você pode compartilhar com o seu líder de GA, com um amigo, dizendo: eu fiz essa oração, eu fiz essa decisão. Hoje eu sou filho de Deus. Que Deus abençoe, que você possa ter uma semana abençoada. E se você só nos assiste online e quiser nos conhecer presencialmente, é só um dia conhecer aqui o Nova Teens, aqui na Nova Igreja Batista. Todo domingo, 8 da manhã, 10h30 da manhã e às 17 horas. Que Deus abençoe. Tchau!